Estamos, então, reunidos no dia de hoje, por meio da Comissão da Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo. E gostaríamos, então, de desejar, agradecer a presença dos vereadores da comissão, Alceu Tomé, vereador Gardes Frisso, Velocino Ex, e do vereador Edi Carlos, e da assessoria aqui presente dos demais vereadores. Obrigado pela presença. E da presença também, então, virtual, do geólogo do SAMAI, Tiago de Vargas, e da engenheira agrônoma da Secretaria da Agricultura, Neiva Rec, e de todos que estão nos assistindo pelas redes sociais da nossa Câmara de Vereadores. Gostaríamos também de lembrar que, se alguém tiver algum questionamento ou dúvida durante a transmissão, aceitamos pelo WhatsApp, e que desde já falamos aqui o número do WhatsApp: 991-996211. Então, quem quiser entrar em contato nesse número do WhatsApp é 991-996211. E estamos aqui, no dia de hoje, reunidos, pois recebemos diariamente, colegas vereadores, pedidos de ajuda para a instalação de postos artesianos no nosso interior. E gostaríamos de saber, então, se esta realmente é a melhor alternativa para o nosso produtor. Além, claro, dos açudes que a gente consegue fazer, né, vereador Wes? E como sabemos, estamos passando por uma forte estiagem desde novembro de 2019. Tivemos algumas pancadas, podemos dizer, de chuvas, colegas, mas não o suficiente para recuperarmos as vertentes e açudes que secaram, realmente, totalmente seco. Com isso, gostaríamos de esclarecer as dúvidas dos nossos moradores e do interior sobre qual a situação e a viabilidade dos postos artesianos do interior. Então, colegas, a gente não vai ficar aqui sem muitas delongas, como a gente diz, até porque nós não podemos receber o público, e só a questão virtual aqui, mas com certeza, tenho certeza que nós podemos esclarecer aos moradores, porque quando a gente anda por aí, vereadora Paula, a gente é muito cobrado. E desde já a gente vem muitas perguntas. Aí eu quero um posto, mas é uma família só. Aí é caro. Aí eu tenho lá 15 famílias. Nós precisamos de um posto, mas a burocracia é enorme. Enfim, eu resumindo assim, em poucas palavras, depois eu vou fazer umas perguntas aqui no andar eu vou abrir, desde já eu vou abrir a palavra de imediato aos colegas. E quem gostaria aqui, eu vou repetir aqui, a gente não vai ficar aqui pontuando muito, a gente vai abrir o espaço, quem quiser falar, já vai ser aberto o espaço para nós esclarecermos as dúvidas. Que muitas vezes o nosso povo no interior, eu vejo, entendo, eu como Comissão da Agricultura e os demais colegas, acho que podem falar isso, hoje, com hortifruti grangeiro, nós temos em primeiro lugar em hortifruti grangeiro no nosso interior. Então, eles produzem um fruto de ótima qualidade, eles não podem sofrer com essa falta de água, de jeito nenhum, não dá para admitir isso, então. E porque daqui a pouco eles vêm para casa, eles sofrem um dia sofrido, e vêm para casa daqui a pouco, como é que eles vão dar banho na criança, como é que eles vão tomar banho, como é que eles vão, em tudo, fazer a comida, digamos, sem uma água de qualidade. Então, é preciso, de imediato, nós como presidente da comissão, vereador Wes, e colegas vereadores, Secretaria da Agricultura, nós temos que avançar rápido, junto com parceria, seja com emendas federais, junto com o nosso governador, tem que olhar com os bons olhos nossa região aqui em Caxias do Sul.
É isso que nós precisamos, então, mas na sequência a gente vai fazendo as perguntas, e desde já quero abrir a palavra para os colegas, enfim, quem quiser já está aberta a palavra, para quem quiser se manifestar de imediato. Vereador Virocino Wes, então, com a palavra. Bom, boa tarde, colega vereador Lino Bandeira, colega Paula, assessor do vereador Ed Carlos, da Gladys, do Tomé, espectadores da TV Câmara, a agrônoma Neiva, e mais o geólogo do SAMAI, por estar aqui disponibilizando seu tempo, nós juntos usando esse espaço para poder esclarecer para a população que está nos acompanhando, também nas redes sociais, quanto a esse quesito. O vereador Bandeira já pontuou algumas situações que chegam até nós, algumas eu tenho bastante conhecimento por ter convivido também, mas isso era em outras épocas. Trabalharam na prefeitura em Galópolis e essa demanda chegava a todo momento. Eu pude contribuir muito, acredito, para a população, junto com a Secretaria da Agricultura e o SAMAI na época. Enquanto subprefeito, eu lembro muito bem das demandas que tinha em cima desse assunto de poços. Muitos questionamentos também sobre limpeza de açudes, abrir novos açudes. Acredito que depois o próprio SAMAI e a Agricultura podem esclarecer o que estamos, enfim, o poder público pode oferecer neste momento. Eu lembro muito bem, colegas, e, enfim, a Neiva e mais o geólogo do SAMAI, e há muitos anos atrás foram abridos vários poços no interior. Naquela época, lembro muito bem, o SAMAI em parceria com a Agricultura, com o apoio do poder público, foram abertos vários poços no interior, na zona rural. E naquela época, o poder público se encaminhava, junto com essas secretarias, se responsabilizava para abrir o poço. E a comunidade ficava com a responsabilidade, da qual eu participei de algumas, de canalizar a água para suas propriedades. Cada um era em parceria, cada um fazia a sua parte. E a gente sabe muito bem que muitos desses poços, o objetivo foi alcançado, em outros ficaram um pouco, enfim, não satisfatório. Porém, existem vários poços, que vocês podem esclarecer mais depois do quantitativo, que ficaram parados, e nesse ano, por causa da escassez de chuva, a dificuldade, se viu a necessidade que, se naquela época cada um tivesse feito a sua parte, com certeza teria contemplado mais agricultores do que foram contemplados. Então, o que a gente é muito questionado, só para poder contribuir, vereador Bandeira, o que temos nesse momento do poder público, sou muito questionado também, vai ter esse auxílio como antigamente? Por quê? Uma coisa é debater aqueles poços que não foi concretizado, aquela parceria que talvez demandou também dos moradores. Mas só que as outras pessoas, novos grupos que surgiram e querem hoje ver se há esse auxílio, e para poder se organizar e abrir novos poços, acredito eu que não poderia ser prejudicado. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra coisa. Então, gostaria que vocês explicassem para a população, vindo da Secretaria do órgão, o que é possível hoje o poder público contribuir caso haja grupo de moradores interessados em abrir um poço artesiano, em fazer a limpeza daqueles açudes que pareciam suficientes e diante dessa estiagem se tornaram poucos. Precisa ampliar e, por que não dizer, abrir novos açudes para que ali na frente os nossos agricultores talvez sofram um pouquinho menos quanto à produção, que sempre não é ruim de falar aquilo que é bom. Temos orgulho de termos o maior produtor hortifrutigranjeiro do estado. Então eu gostaria, praticamente uma pergunta longa, é uma fala, mas que o poder público, as secretarias
falem o que poderiam contribuir diante dessas situações daqui para frente, para que ali na frente a gente alcance os objetivos que é a demanda desses agricultores junto a nós e aos nossos gabinetes. Por enquanto era isso. Caso eu tenha dúvida, depois, vereador Bandeira, vou fazer mais um questionamento, uma pergunta mais curta talvez, para que a gente tenha respostas convincentes que sejam do agrado do nosso contribuinte e do nosso produtor rural, principalmente. Vereador Velocino, se nós começarmos a falar de sair fora dos nossos postos artesianos, a gente tem muitas coisas no meio rural. Eu sempre falo aqui, sempre falei, né, na Câmara de Vereadores, quando entrei na Câmara de Vereadores, que a Comissão da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, junto com o nosso poder público do municipal, que nem bem você fala, acho que nós teríamos que avançar mais rápido. A nossa região é muito rica em hortifruti, é muito rica em nossas belezas naturais. Nossa cidade é linda, nosso interior, e muitas vezes está sendo feito, mas tinha que ampliar muito mais. Então, se a gente sair fora, por isso que a gente vai ficar meio focado nos postos hoje, porque a gente tem que sair fora, né, vereador Velocino? Dos postos tem muitas coisas para nós cobrar para o meio rural, mas na sequência a gente irá levantar os assuntos e assim colocar-nos em prática alguns, e fazer o povo saber o que a gente está fazendo e saber o que nós podemos chegar. E vereadora Paula Ioles, já agradecer a presença também, não faz parte da comissão, mas é um orgulho, um prazer estê-la aqui conosco. Eu vou de imediato cedo a palavra para você falar também dessa questão, e agradecendo sim a sua presença, porque é de fundamental importância que os meus colegas vereadores participem e falam também, com certeza você também sabe, é conhecedor do nosso meio rural. Bem, boa tarde, colega vereador, presidente da comissão, vereador Bandeira, vereador Velocino, boa tarde aos representantes dos vereadores que estão aqui. Boa tarde também ao geólogo Tiago e à engenheira Neiva, que estão acompanhando esse trabalho. Desde que eu vi a divulgação dessa audiência, vereador Bandeira, me interessou, porque a água é um assunto de primeira necessidade, né? E justamente nós estamos numa seca, né? Que não é muito característico nosso aqui. Eu tenho uma vivência de infância com poço na família, e tive uma vivência profissional ao administrar um hospital, tempos atrás, que lá nós tínhamos poços, e pude aí aprender um pouquinho e ver que existe toda uma legislação bem complexa relativo a ter poços artesianos. Eu aprendi na época também que a água pertence à União, né? Toda a água pertence à União, e não o fato de nós termos uma bacia grande, né? Somos uma região rica em lençóis d'água, não quer dizer que o poço que está no nosso terreno seja uma água nossa. Isso foi coisas que talvez vocês já soubessem desde sempre, e eu aprendi no período que eu estava no hospital. Então, a minha pergunta é essa para eles. Diante dessa complexa legislação que eu lembro na época do hospital, como era difícil para regularizar um poço, todos os exames que tinham que ser feitos, existe uma legislação própria, como que isso acontece no município, né? E como que esse conhecimento está à disposição dos nossos agricultores, né? Porque, de fato, o poço, a água, ela é necessária para que possa haver a produção. Então, a minha pergunta acho que é muito dentro da que o Velocino fez, né? Mas, assim, como que existe isso, né? Existe um serviço que orienta? Quanto tempo demora para abrir um poço? Porque eu lembro que, na época, a gente teve muita dificuldade para poder transformar esse poço numa questão regularizada. Era isso, vereador. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Paula Ioles, por sua explanação, muito bem explanado. E também fazer um esclarecimento aqui, que é bom falar também que depois vou abrir a palavra ao Tiago ao Tiago ou ao Neivo, quem quiser se manifestar, vou abrir o espaço de imediato. Mas é bom falar que está sendo recuperadas as vertentes, eu acompanhei umas, estão sendo entregues as caixas de água, né?
no nosso interior, essa questão estão fazendo, então tem que nós não podemos se omitir de agradecer e parabenizar esse trabalho, né? Tem que parabenizar essa recuperação das vertentes do nosso interior. O pessoal tão contente com isso, está vindo inclusive demandas. Ontem mesmo eu fui lá para Vila Seca a pedido de uma pessoa, um quer um poço, outro quer uma recuperação da vertente, então a gente vai acompanhar esse trabalho, e que é importante no momento desse, inclusive, de estiagem, sei que é importante sim, então tem que parabenizar esse trabalho que está sendo feito, mas temos que fazer muito mais para o nosso querido produtor, para o nosso querido interior distritos da nossa cidade de Caxias do Sul. Então eu vou abrir a palavra o Tiago ou a Neiva também, qualquer um pode se manifestar aí, está aberta a palavra a vocês. Eu posso começar, Tiago? Por favor. Pode ser. Tá. Bom, uma boa tarde a todos os vereadores. Agradecer esse espaço que é muito importante e muito pertinente nesse momento, essa discussão sobre o abastecimento de água no meio rural. Só para esclarecer, talvez ela não seja do dia a dia de todos, nós temos as famílias no meio rural, elas se abastecem de diversas formas. E eu gostaria de separar aqui a questão do abastecimento. Uma seria o abastecimento para o consumo humano, e o outro seria o abastecimento para a questão da produção agrícola. Então, nesse primeiro momento aqui, o que eu gostaria de tratar é a questão do abastecimento para o consumo humano nas propriedades rurais. Então, esse ano a gente teve uma situação bastante atípica, que foi a questão da estiagem, e a gente tem um dado que quase 70% aí da população do meio rural acabou tendo alguma dificuldade com a questão da água. Em muitos casos, a escassez ela foi total. Então, as pessoas ficaram sem nada de água. Como é que essas pessoas se abastecem no meio rural? A nossa maior número de produtores são com fontes individuais. São fontes superficiais que dependem muito do regime de chuva regular. Então, são fontes que, se não tiver chuva, claro que em um período de estiagem elas vão ter escassez. E esse é o maior grupo que a gente tem de produtores. A gente já tem um grupo que são já abastecidos com poços artesianos, né? E algumas áreas no meio rural a gente já tem extensão de rede, então já tem a questão de abastecimento público. Então, dividiria esses três grupos assim de produtores, como eles são abastecidos. A Secretaria da Agricultura, juntamente com o SAMAI, ela tem um programa que se chama Água Limpa, desde 2006. O norte dele sempre foi, a prioridade foi o abastecimento, a recuperação dessas fontes de água, que não sei se todos os vereadores conhecem, mas é um trabalho de recuperação para que o produtor tenha água para consumo, mas que a gente mantenha esses mananciais, porque é feito todo um critério técnico e um critério levando em consideração o meio ambiente, ou seja, quando a gente protege uma fonte de água, o produtor ele vai ser abastecido, mas ele, de forma alguma, a gente vai deixar que esse curso de água chegue nas bacias de captação. Então, é todo um trabalho de preservação. Existe o consumo, mas existe a preservação desses mananciais pequenos, né, na verdade, para o abastecimento das bacias de captação. Então, a maior parte da nossa população rural são com essas fontes de água. Então, desde 2006, a gente também tem trabalhado com essa parceria com o SAMAI, com a perfuração dos poços. A gente tem catalogado já, são 38 poços, tá? Mas 21 deles, aí que a gente gostaria de chegar nessa discussão, 21 deles, de alguma forma, não foram viabilizados. Ou seja, ou deu um problema de contaminação, ou a gente teve dificuldades com a comunidade, eles nos pediram os poços, naquele momento eles tinham interesse, e depois não deram o andamento. Então, a gente tem poços que tem uma viabilidade de vazão
bastante interessante, mas a comunidade não teve interesse de fazer a canalização, né? Então, nessa discussão dos poços, o que a gente gostaria de levantar, e depois quero conversar também a opinião do Thiago, que a gente tivesse uns critérios muito mais rigorosos antes de perfurar um poço na comunidade. Tem que ter o envolvimento da comunidade, porque o poder público, por si só, não tem como fazer essa manutenção. Nós não temos essa estrutura, nem o próprio SAMAI, de manter todos esses poços no interior. Até porque o SAMAI, a responsabilidade dele é todo o abastecimento em área urbana. Então, essa parceria que existe com a Secretaria da Agricultura é porque são todos moradores do município, há um interesse que todas as pessoas tenham água de qualidade, mas no meio rural ainda a gente tem alguns entraves nessa questão de legislação, né, propriamente dita dos poços. Então, essa discussão ela é muito importante. Se realmente a gente vai continuar com essa demanda dos poços artesianos, é sentar junto, também levantar muito bem essas demandas, né, e ver a responsabilidade de cada um. Porque não perfurar um poço que tem um custo muito alto, né, o sistema não é um sistema barato, e a gente deixar todo esse recurso não sendo utilizado acaba sendo um desperdício de dinheiro público mesmo. Então, essas discussões a gente tem que trabalhar muito bem com os produtores e também com a comunidade para entender a grande importância dos poços. Quanto à questão das fontes, a gente hoje, como Secretaria da Agricultura, a gente tem uma boa equipe. A gente conseguiu, né, de janeiro para cá, retomar todos os trabalhos. Para vocês terem uma ideia, a gente fazia em média de 15 a 18 proteções de fonte por ano, né, nas comunidades. E agora, de fevereiro até o mês de junho, a gente fez 60 proteções de fonte. Então, assim, essa estrutura que hoje a Secretaria tem está conseguindo atender de forma, assim, até bastante satisfatória os produtores, né? Claro que a gente sabe que a demanda ela é muito grande, mas a gente tem conseguido se estruturar para isso. Tem toda essa questão da estiagem, que realmente a gente não estava preparado para essa escassez, e de forma emergencial, então, também em parceria com o SAMAI, foram instaladas 80 caixas d'água já no interior para abastecimento com caminhão-pipa. Deixamos bem claro, é um abastecimento emergencial. Todas essas famílias onde foram colocadas as caixas, no momento que passar essa questão da emergência, a gente vai buscar alternativas para o abastecimento. E não é, de forma alguma, gerar essa demanda de abastecimento com caminhão-pipa no meio rural. A gente vai ter que buscar soluções, seja com fontes de água, talvez nessas comunidades um pouco mais, trabalhar a questão dos poços artesianos, porque o abastecimento com caminhão-pipa acaba se tornando inviável. A gente tem algumas que a gente instalou, estão a 60 quilômetros aqui da Sé. Então, levar água a 60 quilômetros são 120 quilômetros, a gente tem que buscar bastante soluções, né? Então, o que nós temos feito a respeito dos poços? Em parceria com o SAMAI, a gente fez um levantamento de todos eles, de como é que está a situação deles, e agora a gente encaminhou para o SAMAI algumas demandas para ver alguma viabilidade técnica de alguns que eles não estão sendo utilizados, para a gente ver o que poderemos fazer com esses poços aí. E é claro que a gente precisa tomar tentar uma solução com isso, porque a gente ficou com um passivo nesses poços, e aí a gente tem hoje demandas de comunidades, mas a gente tem que acertar a forma de fazer essa questão dos poços. Como é que a comunidade vai se envolver e ter responsabilidade? E é isso que a gente viu, que algumas comunidades, assim, por detalhes pequenos, o poço ficou inviável, né? Então, essas são as considerações. Quanto às extensões de rede, a gente sabe que o SAMAI tem bastante demanda também, e elas chegam para nós também aqui. A extensão de rede é bastante importante para essa questão do consumo humano, mas quando a gente pensa em agricultura,
jamais a agricultura aí vai depender dessa água tratada. Então, a gente também tem que pensar na questão, até que o Valentino colocou muito bem, de termos reservatórios, né? Então, essa questão dos açudes, toda essa legislação, tentar fazer de uma forma que o produtor consiga armazenar essa água da chuva, seja com algum manancial, mas sim, tem que ter essas duas reservas de água, tanto para o consumo humano, quanto também com a questão do consumo para a agricultura. Questão de poços artesianos, isso é uma opinião técnica. Perfurar um poço para a utilização na agricultura é um recurso... O poço é um recurso finito, né? E é um recurso que eu entendo que deve ser utilizado com muita moderação. Então, não devemos jamais incentivar a perfuração de poços para a utilização, principalmente de irrigação, essa forma aí, porque é um recurso que deve ser preservado e deve ter muito cuidado. Então, conversando assim, até quando surgirem demandas, que a gente não incentive a perfuração de poços para a utilização na agricultura. Usar outras formas de captação de água. Não sei se ficou claro. E esse material todo, esse levantamento, a gente tem ele todo disponível. E agora a etapa, assim, conforme conversado com o secretário da Agricultura e também com o diretor-presidente do SAMAI, é que a gente consiga recuperar um pouco desses poços, que a gente consiga, esse passivo, ver o que realmente a gente quer, para depois montar um programa mais ajustado de que forma as pessoas vão acessar os poços artesianos. Nesse convênio, com a questão da estiagem, ele está previsto a perfuração de poços, mas não pode ser uma coisa aleatória, assim, sem o comprometimento, né? Senão a gente vai ter o problema que a gente tem nesses 21 poços aqui que foram perfurados e por algum motivo eles ainda não estão sendo utilizados. Claro que a gente sabe que tem alguns que deu uma contaminação, que óbvio que não vão poder ser utilizados. Mas tem casos aí que tem poços com 10 metros cúbicos aí por hora que não estão sendo utilizados, né? E foi gasto um dinheiro público. Não sei se o Thiago quer complementar alguma coisa, porque o Thiago também ele acompanhou todo esse processo da perfuração e essa visão também de que forma a gente pode ajustar essas demandas que vão surgir. E a gente sabe que com essa questão da estiagem, as pessoas estão realmente muito preocupadas em como conseguir a água e ter água lá no meio rural. Obrigado. Obrigado, Neiva. E está aberta, então, a palavra ao nosso amigo Thiago. Ok. Uma boa tarde a todos, todos os vereadores, todos os presentes, a quem assiste. Em relação aos poços, aonde o SAMAI, como a Neiva bem explicou, né, participa, é na questão técnica, né? Então, vindo a demanda da Secretaria da Agricultura, o SAMAI ele faz o estudo da viabilidade técnica de perfuração, né? Então, além do estudo, também ele participa fazendo os critérios que eu vou informar em seguida, que a senhora vereadora perguntou sobre legislação, né? Então, o SAMAI acaba fazendo parte desses trâmites envolvendo a legalização, a autorização para perfurar, né? O estudo técnico de perfuração até a entrega do poço. Então, mas um pouquinho antes de eu falar isso, eu gostaria de fazer um breve relato sobre os estudos da hidrogeologia que o SAMAI tem feito e a importância de se fazer o cadastro municipal desses poços, que eles se tornam uma base, né, desses estudos, aonde você vai indicar as maiores possibilidades de perfuração. Então, a Lei de Cadastro Municipal de Caxias do Sul, a 5.885, ela solicita que quem tem poço faça o cadastro desse poço. Em cima desses dados,
a gente consegue fazer uma análise, alguns estudos, né? Então, análise estatística da onde seria melhor de se perfurar, qual é o melhor ponto de se perfurar. Porque o que acontece? Às vezes a comunidade ela precisa de água, mas o melhor ponto para se perfurar não é tão próximo dessa comunidade. Então, teria uma distância maior de construção de rede. Por que isso acontece? Porque o nosso aquífero, dito fraturado, que é o que a gente tem... Na verdade, nós temos 2 aquíferos em Caxias, né? O mais raso, digamos assim, é o nosso fraturado, que vem dessa rocha vulcânica. E lá embaixo, a mais de 800 metros de profundidade, já começa a encontrar, então, o aquífero Guarani. Tá? Perfurar o Guarani, ele é bastante oneroso, bastante caro. Tá? Então, normalmente, nós perfuramos no fraturado. O fraturado, ele é bem heterogêneo, então ele varia demais as vazões. Quanto mais dados nós tivermos sobre os poços que já existem, melhor vai ser o nosso tratamento estatístico. Então, para entender o comportamento dele e poder, de uma certa forma, prever mais ou menos quanto que vai se encontrar de água, né? Mas ele é bem difícil, o fraturado. Então, esses estudos, o SAMAI tem feito de estatística, acaba envolvendo as vazões que são informadas nesse cadastro. E o que a gente vê é que, digamos assim, as vazões são bastante baixas, né? Então, poços com 10 metros cúbicos hora ou poços com 20 metros cúbicos horas, eles são uma porcentagem muito pequena. Eles são abaixo de 2% de poços que estão perfurados que têm essa vazão. A maioria deles fica entre 2 metros cúbicos hora e 6 metros cúbicos hora, né? Então, às vezes, há necessidade de se furar mais de um poço, e como eu comentei, em alguns casos não se consegue uma favorabilidade maior perto das comunidades. Então, tu acaba furando distante ou num vale mais profundo, né? E que se torna um pouco mais difícil, né? Do pessoal acabar puxando a rede ou até mesmo a energia elétrica, né? Que nós não conseguimos... é a geologia, na verdade, que vai ditar onde é o melhor lugar para perfurar, né? Então, em cima disso também a gente realiza estudos da vulnerabilidade natural da nossa água subterrânea, né? Então, como a Neiva comentou, ele é um bem que tem que ser preservado, né? Então, esses estudos também nos dão uma direção em relação à vulnerabilidade deles e à distribuição das vazões. Então, a gente já consegue estimar as regiões onde tem uma chance estatística de se encontrar vazões maiores, ou então as estruturas geológicas, né? Onde tem uma chance maior de se encontrar essas vazões. Tá? Então, até aproveitando essa fala, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que tenham um contato mais próximo com a comunidade para orientá-los a fazerem esse cadastro. Quem tem o poço, tá, na área rural ou área urbana, cadastrar conosco para melhorar os nossos dados e melhorar as nossas estimativas estatísticas, né, sobre aonde é melhor furar o poço e as nossas potencialidades, né, as nossas reservas hídricas subterrâneas, quantificar essas reservas hídricas subterrâneas, né? Então, voltando à primeira pergunta do senhor vereador ali, o Velocino, o SAMAI ele pode contribuir com essa parte técnica, como já vem contribuindo, né? Então, desde sempre, do início desse projeto, pelo menos desde que eu estou no SAMAI, eu entrei em 2008 no SAMAI, o SAMAI vem contribuindo com esses levantamentos técnicos dos melhores lugares, dos lugares que existe uma maior favorabilidade de se perfurar. Algumas vezes nós não temos sucesso, mas a nossa geologia ela é difícil mesmo, a nossa hidrogeologia, o nosso aquífero. Tá? Os critérios
Então, de perfuração, eu concordo com a Neiva sobre o comentário que ela fez em relação às comunidades receberem os poços e depois se desarticularem na questão da construção da distribuição, né, das redes de distribuição. Nós viemos discutindo, seria interessante, aí não sei se a Neiva depois gostaria de complementar, que as comunidades elas tivessem uma associação formal, né, um CNPJ, e que essa associação se comprometesse, após a perfuração, o gasto do erário público em um poço para abastecer a eles se comprometessem a dar seguimento, para não acontecer o passivo que foi comentado pela Neiva, né? Enfim, aí em torno de 20 ou um pouco mais de 20 poços que foram perfurados e não estão sendo usados, né? A reavaliação dos poços, a Neiva comentou, né, que já foi solicitado, os processos, eles chegaram para mim hoje. Eu vou trabalhar em cima dessa reavaliação e vou enviar para o diretor-presidente do SAMAI a minha avaliação técnica sobre como se pode fazer uma reavaliação desses poços. Mas ainda assim, voltando à questão anterior, eu sugiro que seja conversado com essas comunidades para, de fato, quando nós reavaliarmos, que tem um custo, essa reavaliação, de fato a comunidade ela se organize e puxe a rede de extensão, né? Enfim, para que esses poços não fiquem lá parados novamente. Tá? A questão de custo, para os senhores terem uma ideia, um poço no aquífero fraturado, tá? Somente a perfuração, não inclui a instalação. A instalação teria mais um custo, que daí é uma outra divisão do SAMAI, eu não tive acesso a esses custos, tá? Que seria bomba, que seria hidrômetro, enfim. O custo somente de perfuração, ele é por metro, né? Então um poço de 150 metros de profundidade, em média, ele ficaria entre 16 e 18 mil reais. Somente a perfuração. Tá? Depois tem toda a instalação, que o SAMAI coloca a quadra de comando, bomba, tubos, adutores, enfim, parte elétrica. Né? Então, é importante que seja conversado com a comunidade para não deixar esses poços parados devido a esse alto valor, que bem a Neiva já tinha comentado. Tá? Em relação à legislação que a senhora Paula, a vereadora Paula, fez o questionamento, o SAMAI, pelo menos desde que eu estou aqui, desde 2008, ele sempre foi parceiro à comunidade a orientar sobre os passos que se devem tomar para perfurar um poço. Tá? Seguido, tem alguém da comunidade, pode ser área urbana ou rural, tá? Me liga perguntando que procedimento eles devem tomar. Bem, então, como a senhora Paula comentou, ele é um bem do Estado, né? Enfim, quem faz a legislação sobre o uso dessa água é o Estado. Então, o procedimento ele melhorou muito. De 2 anos, mais ou menos 2 anos para cá, o Estado ele criou um sistema chamado CIOUT, que é o sistema de outorga deles. Esse sistema, o profissional responsável pelo projeto ou perfuração do poço, ele entra nesse sistema e apresenta um projeto da área em que vai ser perfurado. Se o profissional ele já tem os dados do projeto, essa autorização ela sai no mesmo dia. Isso melhorou muito, agilizou muito a perfuração de poços. Antes levava 2 a 3 meses para vir a autorização de perfuração. Tá? Então, o primeiro passo que se deve fazer é solicitar essa autorização ao governo estadual, nesse sistema, o CIOUT. Tá? Para solicitar essa autorização, a pessoa que quer ter um poço na propriedade vai ter que contratar um profissional dessa área, que é um engenheiro de minas ou um geólogo. Tá? Normalmente, esses profissionais fazem parte do quadro das empresas que perfuram poços. Tá? Então, isso
é bem fácil, dá para buscar nesses sites de busca, aparecem as empresas de perfuração facilmente, se botar lá perfuração de poços artesianos. Tá? Após a perfuração, o proprietário do poço ele tem que solicitar à empresa perfuradora um relatório construtivo e geológico desse poço. Tá? Por que ele tem que solicitar isso? Porque o próximo passo é fazer a outorga do poço e cadastrar no município. Então, esse cadastro municipal é o da lei que eu comentei no início da minha fala para os senhores, que é o da Lei 5.885, que nós acabamos utilizando esses dados nos estudos, né, da hidrogeologia do município. Então, os documentos que se usa nesse cadastro, eles estão contidos na gama de documentos que se faria a outorga desse poço, né, que é submetido ao Estado, que agora também é feita através desse sistema CIOT. Então, não precisa mais fazer relatórios físicos e submeter na Secretaria Estadual do Meio Ambiente em Porto Alegre. Se faz tudo via online, né? Você consegue fazer, você se cadastra nesse sistema, o profissional se cadastra, né, nesse sistema e faz a solicitação e preenche os dados técnicos que o sistema solicita, enfim. E aí fica no aguardo da outorga. O quanto tempo leva para o Estado dar essa outorga, eu não saberia precisar. Tá? Antes se tomava muito tempo, hoje provavelmente agilizou, mas isso eu não sei informar aos senhores e à comunidade o tempo, porque é muito particular daquele órgão, né? Eu não saberia informar isso. Então, as orientações, o SAMAI vai estar sempre disponível, as orientações sobre perfuração de poço, cadastro de poço, como proceder, né? Aqui é só pedir por mim, ligar no SAMAI e pedir para falar comigo, o geólogo do SAMAI, enfim, que a gente orienta da mesma forma que sempre orientou. Então, só para finalizar, eu volto à questão dos estudos hidrogeológicos que o SAMAI faz, eles são bastante importantes para pensar, planejar, né, e pensar os nossos recursos hídricos subterrâneos do município. Só para finalizar a fala, então, obrigado. Tiago, só para... tenho assim, uma dúvida, pergunta, digamos, aqueles 21 poços que está água imprópria e a possibilidade de perfuração, aproximação de um poço para outro, tem que... de quantos metros? Seria 100 metros ou 200, 300 daquele poço que está perfurado dessa água imprópria, ou nesse local não pode mais, ou pode tentar novamente? Seria uma pergunta. E outra pergunta, nós gostaríamos também de saber de quantos metros um poço pode ser perfurado numa região. E a terceira pergunta, quando se fala que é caro, bom, que o pessoal, muitas vezes, eles não querem saber se é caro, eles querem ter água, né? Muitas vezes, mas muitas vezes, claro, o produtor, muitas vezes, nem todo tem condições de pagar um poço que nem você coloca que é caro. E realmente é caro mesmo. Mas não teria, assim, para nós trabalhar, nós como comissão, a Secretaria da Agricultura, fazer uma parceria com o Estado, não sei, eu não saberia, uma parceria assim para nós atender esse nosso produtor, de fortalecer ele com essa estrutura de uma água, de um poço artesiano, assim, uma perfuração mais barata, controlando o produtor, enfim, umas coisas assim. Se você gostaria, se puder me responder, te agradeço. Claro. Eu vou pedir para o senhor repetir a segunda pergunta, que eu não peguei ela, não entendi ela. A segunda é quantos metros pode ser perfurado um poço, porque muitas pessoas perguntam quantos metros, né? Muitas vezes, quanto é possível uma perfuração, quantos metros é possível uma perfuração de um poço? Ok, obrigado.
Então, em relação à primeira pergunta, a distância entre poços, né? Não existe uma distância fixa determinada justamente pela heterogeneidade do nosso aquífero. O que a gente chama de influência de um poço ou outro, ele é determinado por um teste de vazão, onde você precisa já ter os 2 poços furados. Então, como que você faz? Você faz o teste de vazão no poço que você tem interesse, né? E um outro poço que esteja nas proximidades, você monitora o nível dele. Se rebaixar o nível desse outro poço, enquanto você está fazendo o teste de vazão no seu poço de interesse, significa que ele tem influência desse primeiro poço e você consegue estimar a influência o raio de influência do poço que está sendo bombeado. Tá? Isso é particular de cada poço perfurado, porque as nossas fraturas elas têm uma propriedade de heterogeneidade que em momentos elas ficam, digamos assim, mais próximas, mais apertadas, né? E em outros momentos elas têm um fluxo mais fácil de acontecer, digamos assim. Tá? Então, cada poço, para você saber a influência de cada poço, teria que fazer esse teste neles. Eu não consigo estimar assim, são 100 metros ou são 200 metros. Tecnicamente falando, não se tem como estimar isso. Tá? A questão dos poços impróprios, eu só gostaria de lembrar que tem alguns poços ali que eles são impróprios por excesso de ferro. Esse ferro, ele é natural, tá? Não é por contaminação do ser humano. Ele é um excesso de ferro devido à nossa geologia. Então, quando você altera a rocha lá na fratura profunda, ela está alterando, ela acaba liberando esse ferro que compõe a nossa rocha. Tá? Então, aí ela se torna imprópria para consumo humano. Tá? Em alguns casos, acontece de ter coliformes. Tá? Esses casos de coliforme, normalmente nós realizamos uma limpeza e uma desinfecção do poço, porque ele pode ter sido levado pelo equipamento de perfuração ou de teste de bombeamento. Tá? Nos momentos em que essa limpeza ela não tem sucesso, aí começa-se a pensar se pode ser uma contaminação vinda da superfície, né, que está infiltrando no aquífero. Aí tem outros métodos de investigação que são mais complexos. Tá? Em relação a quantos metros, né, a sua segunda pergunta, se perfura um poço, existe, então, em cima dos dados que nós já temos de cadastro, a gente percebe que a vazão ela começa a diminuir, o volume de vazão começa a diminuir após 40, 50 metros de profundidade. Então, as maiores chances de se encontrar água, estatisticamente falando, está entre 40 e 100, 110 metros de profundidade. Tá? Você passa dos 100 metros de profundidade, do ponto de vista estatístico, suas chances começam a diminuir bastante, tá? de você encontrar água. Então, acontece de você encontrar aos 200 metros de profundidade, mas é uma porcentagem muito pequena de poços onde você tem sucesso a 200 metros de profundidade. Tá? Então, eu sugiro, é claro que o produtor, quando ele contrata a empresa de perfuração e o profissional dele, talvez eles tenham uma ideia diferente sobre isso, mas eu sugiro que não ultrapasse 120, 150 metros de profundidade. Tá? Claro que isso é muito relativo. Eu volto a dizer, o nosso aquífero ele é muito complicado em relação à disponibilidade de água. Então, estatisticamente se encontra água entre essa janela. Né? Onde mais se encontra água é nessa janela de 40, 100, 110 metros de profundidade. Tá?
Passou de 200 metros, no meu ponto de vista, já está perdendo dinheiro. Já pode parar de perfurar, porque não vai ter sucesso, a não ser que o objetivo do contratante seja atingir o aquífero Guarani. Aí muda totalmente o equipamento, né? Aí é outro objetivo. Como já aconteceu com algumas empresas, enfim, alguns produtores que criam água do aquífero Guarani. Aí você vai perfurar mais de 800, 900 metros. Então muda o equipamento, muda todo o projeto, né? Mas dessas perfurações mais comuns, né, para nós aqui, até uns 100, 110 é onde se encontra, onde normalmente tem entrada de água, né? Ou o veio da água, como o pessoal costuma conhecer, né? Isso. Tá? Então dali vai decaindo as chances de encontrar água, a partir dessa metragem até uns 200 metros. Tá? Em relação à perfuração mais barata, isso é muito complicado do ponto de vista técnico, se fazer mais barato a perfuração, justamente porque a gente segue uma norma da ABNT, a NBR 12244 e a NBR 12212. Tá? A 212 é de projeto e a 244 é da execução da perfuração. Então ali existem requisitos que são obrigatórios na construção do poço, justamente para garantir que esse poço seja bem construído e não seja um vetor de contaminação da água subterrânea. Então, é necessário cumprir essa norma, e sem cumprir essa norma, então, cumprindo essa norma, não é possível fazer mais enxuto do que a gente já faz uma perfuração, né? Então, quando nós vamos perfurar, é por meio de licitação, eu coloco a metragem de perfuração e eu baseio os critérios de perfuração nessas duas normas. Então, mais barato que isso dependeria da concorrência mesmo das empresas, né? Senão, você teria que mexer nesses critérios de segurança da perfuração e aí não fica viável, não se consegue nem a outorga do poço, né? Porque o órgão estadual, lá, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela solicita que seja mostrado os perfis construtivos, o perfil de perfuração, né, do poço, evidenciando que ele foi construído respeitando essas NBRs. Não sei se respondi a todas as perguntas. Ok, Tiago. Eu vou fazer mais uma pergunta a você, Tiago, a Neiva. Depois vou abrir a palavra para o vereador Luiz. Ele vai fazer mais umas duas perguntas, porque ele tem que sair, que ele tem um compromisso. Tiago ou Neiva, então, em algumas de nossas visitas no nosso interior aqui, Caxias do Sul, nós deparamos com alguns poços perfurados há anos, mas não estão funcionando por causa de uma falta de uma bomba, por exemplo. Como eles, os produtores, o morador deve proceder em uma situação dessa para colocar em funcionamento? E devido a essa estiagem, como está sofrendo agora, né, Tiago, Neiva, teria alguma medida que poderia ser tomada para auxiliá-los de imediato? Não sei se... Pode ser, eu complemento. Pode ser. Assim, com base nesse levantamento que a gente fez em 2017, a gente chegou nesses dados de cada poços, os que estão funcionando. E aqui eu quero até deixar muito claro, a gente tem dados e poços que funcionam muito bem. A gente tem poços que atendem quase 70 famílias. Então, a solução com esses poços, ela é muito interessante. Quando ela é bem construída com a comunidade, que a comunidade ela entende a importância e ela é mobilizada, a gente tem soluções bastante interessantes. Então, a gente está se relatando um pouco a esses casos que não funcionaram, mas de forma alguma a gente quer que se tenha uma informação errada do uso desses poços. Então, a gente fez esse levantamento juntamente com o SAMAI, de todos esses que foram perfurados desde 2006, que começou o programa,
até os últimos, acho que foram perfurados em 2016, foram os últimos. De todos eles, todos os técnicos foram no local e vieram com as informações exatamente dos locais. Então, assim, alguns realmente eles não funcionaram porque faltam alguns materiais, e alguns que a gente já passou para o Thiago, enfim, no SAMAI, para ver essa viabilidade, para a gente retomar a utilização desses postos. Claro, tem uns desses 21 aqui que não vão ser possíveis de ser utilizados porque tiveram contaminantes, né, ferro, alguns com manganês, então esses não tem como ser utilizado. Mas a gente vai buscar agora, a partir desse estudo de viabilidade técnica, reativar na comunidade a utilização desses postos. Então, a gente não quer que esse passivo ele siga adiante. E com isso aqui, uma das demandas, e nós como técnicos temos conversado muito, é a formalizar essas associações. Nesse grupo aí de quase 40 postos, a gente tem 2 só que tem uma associação formal. As outras são todas informais, e aí a gente tem uma série de dificuldades até de repassar algum material para essa comunidade, né? Então, a partir desse estudo aqui, do trabalho que a gente tem feito, a gente vai construir como é daqui para frente a requisição desses postos. A comunidade, e é uma questão assim, ela tem que vir formalizada já. Não tem como a gente fazer o processo, colocar um posto e depois a comunidade se organizar. Aí a gente cai em alguns postos, por exemplo, que o poço é perfurado, a gente não consegue passar a rede porque vai passar na propriedade de alguém e esse alguém não quer que a água vá para outra propriedade. Então, a gente acaba tendo casos assim que fogem do poder público. Então, assim, um dos critérios que quando a gente chegar nesse final a comunidade tem interesse num poço artesiano, sim, é possível que o SAMAI e a agricultura continuem com esse subsídio. Oi, Neiva, deu uma pane. Não estou te ouvindo. Oi, Neiva. Não estou te ouvindo. Alô? Acho que caiu a ligação dela. Eu acredito. Então, obrigado, Neiva. Depois a gente segue nos comentários. Eu vou passar, enquanto isso, a palavra para o meu colega, vereador Velocino, esse que faz parte, inclusive, da comissão, que ele quer colocar duas colocações e depois ele tem que sair, que ele tem um compromisso, enquanto a Neiva recupera o áudio. Qual a palavra, vereador? Primeiro, Tiago, agradecer até para os dois ali, representa a Neiva, a agricultura, e você ali no SAMAI, pela parceria que tem dado ao longo dos anos, como você muito bem colocou. Em nome dos agricultores, nós da comissão agradecer essa parceria, esse trabalho, sempre levado a sério. Eu estava te ouvindo atentamente, Tiago, e também agradecer um trabalho que se iniciou quando eu estava lá em Galópolis em 2013, que agora está se concretizando, da água para a terceira légua até São Pedro, São Paulo. Enfim, está indo rapidamente e estou conversando com o Ângelo. Ele me prometeu já há vários dias a gente fazer uma visita, porque a demanda cresceu muito lá, por causa dessa estiagem que teve. Então eu sei que tem todo aquele encaminhamento, na época do Panaroto, que conduziu a água para Galópolis, já com o estudo técnico de viabilidade dela ir até em São Pedro da terceira légua. Só que hoje pela manhã também foi lá no velório, e agora não sei se o senhor conhece muito bem, atravessa a Bugieri, ali mais atravessa a Zinani, mais até em São Luís da terceira légua, que já demonstraram e protocolaram ali interesse, cresceu muito o interesse, e nós agora que o trabalho já está bem lá na frente, já na entrada para lá de Santo Antão, a gente precisa ir lá sim fazer um estudo técnico para ver a viabilidade. Quem sabe demorou 2013 até agora, que não demore tanto. Eu sei que o momento é bom, as pessoas têm mais interesse,
E quanto a esses poços ali, você falou que está fazendo um levantamento, a gente sabe que tem esse momento de pandemia, então nós, enquanto, peço licença, vereador, presidente da Comissão da Agricultura, nós, enquanto comissão, porque depois eu vou me retirar, se coloquemos à disposição, a partir do momento que o senhor tem um estudo técnico de cada poço, de cada, enfim, local da comunidade. Eu sei que na comunidade São Brás da Quarta Légua, no qual eu sou de lá, tem um poço lá parado. Eu, a Neiva e a Samay estamos trabalhando muito para botar em atividade aquele lá em Sebastopol. E nós queríamos tomar conhecimento, a comissão, de quais tem viabilidade, para que nós, enquanto comissão, pudéssemos, assim que possível, que possa se reunir uma meia dúzia de pessoas, se não mais, e chamar essas comunidades e sim ver a viabilidade de colocá-los em funcionamento, porque, de novo, o fato desses poços não ser colocado em funcionamento acabou prejudicando um outro grupo de produtores que assim tem interesse de sim abrir esse poço. Eu deixo como sugestão, se é possível, diante de todos esses fatos relatados que eu tinha sim conhecimento por ter participado na época em colocar em funcionamento aquele em São Vítor, na Quarta Légua, e aquele na Capela em São Paulo, e agora tenho conhecimento desses, para que ali na frente a gente alcance esse objetivo. E eu, na minha opinião, já ouvi isso na Comissão da Agricultura, pelos órgãos ali da Agricultura, a própria Neiva e o Suzin, que então, a partir do momento, até vereador Bandeira, nós, enquanto comissão, se colocamos à disposição, que há o interesse num grupo de moradores em ver a viabilidade do poder público, a minha opinião, essa é auxiliar, junto ao poço artesiano, sim, então, que se reúna, se faça uma reunião com esse grupo de pessoas, com ata assinada burocraticamente, colocando ali o compromisso, alguém daquele grupo, ou algumas pessoas vai ter que se responsabilizar, que no segundo momento, assim que o poder público faça essa parceria, envolva um gasto do dinheiro público, sim, se coloque sim a responsabilidade de concretizar esse objetivo que precisa ser alcançado. Então, eu, como minha sugestão, eu colocaria isso como agricultor e como membro da comissão. E eu gostaria muito, se a Neiva puder responder, que não foi pontuado, o vereador não foi pontuado, mas não houve respostas. E o senhor também é muito questionado. Vários açudes secaram. E a gente conhece que a maioria deles diminuiu, se criou um barro no fundo deles e era o momento de limpá-los. Eu sou questionado, se eu limpar o meu açude, aproveitar o momento, é possível? Vou me incomodar? Talvez essa pergunta deveria vir do meio ambiente. Mas só que quando tu fala em meio ambiente, o agricultor vê como um choque elétrico. E eu, na minha opinião, o meio ambiente, se não tem condições de ajudar, não atrapalhando, já está ajudando. Então, o agricultor que quer aproveitar esse momento para limpar esse açude, não mexer no formato, ou não porque talvez abrir um novo açude, é possível? Não é possível? O que precisa fazer para alcançar esse objetivo de limpar ou também, mais além, abrir um novo açude para a produção? Eu gostaria que se pudesse responder, se tem essa resposta, para que a gente possa divulgar essa resposta corretamente, para que o agricultor não seja penalizado. Por enquanto, da minha parte, era isso, e agradecer a parceria, e sempre dizer, juntos com essa parceria, a Comissão da Agricultura e nós, como representantes, podemos fazer bem como já foi feito, mas fazer mais, havendo esse interesse a ambos os lados. Era isso. Obrigado, vereador Belucino Ex, bem explanada, boa pergunta também. E a questão do Sebastopol também, já a convite dos moradores, né, como a gente diz, vereador da cidade de Caxias do Sul, a gente esteve lá também, escutou os moradores, e que há muito tempo eles estão naquela de 2016, né, de funcionar aquele poço. E já está tudo prontinho, só falta finalizar e então a comunidade ficar contemplada com a água. Mas eu desejava para lá, se o Tiago, a Neiva está me ouvindo, dessa pergunta então do Belucino, depois eu tenho mais uma aí e depois a gente vai pela fase considerações finais. Eu
posso responder? Pode. Tá. Ok, Tiago. Tá bom, obrigado. Então, em relação a essa sugestão do senhor, seu Velocino, eu vou conversar com o Ângelo e assim que eu passar para ele as avaliações, para ele entrar em contato, enfim, disponibilizar, né? Eu vou conversar com ele sobre isso, sobre a sua sugestão das avaliações técnicas. Mas só para complementar, um exemplo que até a Neiva estava dando em relação aos poços, existem casos quando nós perfuramos que nós vamos fazer o teste de vazão, é obrigatório, né? Está dentro daquela norma que eu citei aos senhores. Fazer um teste de vazão que dure pelo menos 24 horas. Tá? Então, tem alguns poços onde nós realizamos esse teste que quando você perfura, ele dá água, né? Só que quando você vai fazer o teste de vazão, ele não é viável, porque ele tem muito pouca água. Então, em alguns casos, essa água que apareceu na perfuração, ela faz parte de um bolsão de água, né? Lá embaixo, nas fraturas, como eu volto a dizer, ela é muito difícil, heterogênea, né? Existem alguns trechos da fratura que podem ser comparados a cavernas, pequenas cavernas. Então, ali pode acumular água, mas ela não tem uma velocidade de recarga suficiente para se manter no teste de vazão, para ser possível de explorar e distribuir essa água. Então ela tem aquele bolsão acumulado e quando você vai fazer o teste, o poço seca. Então ele não se torna viável ao abastecimento. Um exemplo disso é o poço que foi perfurado em São Luís da Terceira Légua. Esse poço, com 30 minutos de teste de vazão, ele secou. Então ele não é viável ao abastecimento da comunidade. Não se consegue utilizar ele porque ele tem muito pouca água, né? Então essa reavaliação de alguns poços aqui que chegaram para nós via a Secretaria da Agricultura, nós vamos levar em consideração isso, né? Tem um exemplo também similar lá no Cerro da Glória, que inclusive foi perfurado em 2016. Durante a perfuração ele aparentemente tinha uma boa vazão e quando o pessoal foi fazer o teste ele deu seco, ele não foi viável de ser usado. Só que daí o pessoal, o agricultor, ele vai lá no poço, joga uma pedrinha e escuta barulho de água. E ele acha que tem água, só que na verdade não tem água o suficiente para se fazer um abastecimento público, né, para consumo humano da comunidade. Então, por isso que alguns poços eles acabam não seguindo adiante, né, na estruturação deles, né, pelo SAMAI. Não sei se acabei respondendo a pergunta. Ok, Tiago. Obrigado pela pergunta. E eu tenho mais um questionamento aí, pela resposta, aliás. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que o povo muitas vezes eles perguntam aquela preocupação de se abrir um poço, né? Então, o primeiro passo, podemos dizer, qual é o primeiro passo a tramitação, a transmissão de abrir um poço? Como é que eu posso fazer a solicitação? Desde o primeiro contato até mesmo de como deve ser feito uma associação, podemos assim dizer. E, então, gostaria de ser uma gentileza nessa parte aí. Se consegue responder para nós, nós agradecemos. Oi, Tiago. Sim, o microfone. Desculpa. Então, o primeiro passo a se fazer nessas comunidades rurais acaba sendo ir à Secretaria da Agricultura, né? Então, se conversa com o pessoal lá da Neiva, aonde eles vão na área avaliar quantas famílias seriam beneficiadas pela demanda, né, de água necessária, e eles avaliam
quais são as fontes que existem para essas famílias, desde nascentes, né, até os arroios, enfim, e esgotada essas possibilidades. Por exemplo, se as nascentes não dão conta de abastecer todas as famílias, aí a Secretaria da Agricultura, via protocolo no SAMAI, eles solicitam que o SAMAI faça um estudo técnico. Então, junto a essa solicitação, vem um ofício com assinaturas dos moradores. Então, a Secretaria da Agricultura, avaliando a necessidade de perfurar um poço, dizendo, ok, o único meio de abastecimento desse pessoal é via poço. Eles vão pegar a assinatura das pessoas envolvidas que precisam dessa água e vão protocolar um processo lá no SAMAI solicitando um estudo de viabilidade técnica de perfuração. Chegando no SAMAI, eu vou acabar fazendo esse estudo, né, geológico aí da água subterrânea. Volta ao diretor-presidente para aprovação ou não da verba, né, para perfuração. Sendo aprovada a verba, eu solicito a autorização de perfuração ao Estado, ao CIOUT. Né? O CIOUT autorizando, conseguindo essa autorização, nós fazemos a licitação. Depois dos trâmites de licitação, a gente aciona a empresa, perfura o poço e depois de perfurado se monta a estrutura de bomba, enfim, entregaria-se à comunidade. Esse é o procedimento envolvendo o SAMAI, né, nas perfurações rurais. Agora, se for uma pessoa individual, na propriedade dela, né, então ela vai ter, a primeira coisa que ela vai fazer para perfurar na propriedade dela é contratar uma empresa de perfuração, entrar em contato com empresas de perfuração, aonde essas empresas vão seguir esses trâmites que o SAMAI segue, né, de autorização do Estado para perfurar, enfim, da perfuração, e depois, aí, no caso, ali, eles teriam que solicitar a outorga e fazer o cadastro conosco no SAMAI. Né? Quando nós perfuramos, nós já fizemos esse cadastro municipal. Né? E aí se entrega o poço à comunidade, daí essa comunidade teria que seguir, então, com os trâmites seguintes, que é a questão de monitorar a qualidade da água, fazer a outorga, né, dessa água aí no estado. Ok, Tiago. E mais uma perguntinha em cima disso. Quanto tempo mais ou menos demora, assim, isso, em média, desde o começo da primeira tramitação de um morador lá que queira fazer isso dos nossos produtores? Via particular ou via Secretaria da Agricultura? Os dois, podemos assim dizer. Via Secretaria da Agricultura ele é um pouco mais demorado, né? Porque tem toda a burocracia do poder público, onde você precisa fazer a licitação, enfim. Chegando para nós, o estudo técnico, se o clima permitir, né? Porque eu faço um estudo técnico de escritório e depois eu vou a campo. Então, o clima permitindo, se vai a campo, após o estudo técnico, e já se encaminha para a direção. Isso não dá uma semana, mais ou menos, essa parte técnica. O mais demorado é a questão de receber o retorno de orçamentos. Então, eu preciso, pelo menos, 3 orçamentos de empresas de perfuração. Quando eu solicito para eles, eu faço a especificação técnica do que eu preciso, né? Das estimativas de metragem, enfim. Algumas empresas levam 2 semanas para responder, até 2 semanas. Eles respondendo, aí se encaminha, então, para a questão de licitação, de contratos, enfim. Esse trâmite na divisão de contratos eu não saberia te responder, porque eu sei que existe uma fila lá, né? Enfim, uma ordem de licitação dos profissionais. Mas normalmente mais de 2 meses. O processo até sair para a licitação, né? Sair na licitação.
mas te precisar o tempo eu não saberia. O particular, ele é muito mais rápido, né? Porque o produtor vai contratar a empresa perfuradora, ela vai gastar uma semana para o estudo técnico deles e a autorização lá do CIOT para perfurar, que é mais ou menos o tempo que eu gasto aqui, e aí eles perfuram, né? E depois solicita então a outorga e faz o cadastro. O particular acaba não tendo esses trâmites que a administração pública tem, então acaba sendo mais rápido. Ok, Tiago. O Wes tinha feito uma pergunta também sobre os açudes, que a gente já comentou aqui na outra reunião, mas eu acho que a Neiva caiu a internet dela. Não sei se você saberia, porque os nossos produtores, nossos trabalhadores no meio rural, depende muito dos açudes de hoje. A estiagem tem muitos açudes secos. E nós precisaríamos ampliar esse trabalho. Não sei se caberia a Neiva responder, mas não sei se algo possa ser uma nova açude, um novo escavo pode ser feito. E qual é o trâmite legal que nós podíamos agilizar para o nosso... Ou fazer uma limpeza, isso, fazer uma máquina, fazer uma limpeza na própria açude, ampliá-la, assim. Se conseguir. O que tem claro, eu acho até que a Neiva está conectada, só não está com imagem, eu ouvi ela falando. Mas o que acontece, pelo menos nas bacias de captação, né, eu acabo não tendo contato com essa parte da água superficial fora das bacias de captação. Nas bacias de captação existe esse pedido também dos produtores, e nos últimos tempos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela tem autorizado a limpeza do açude, né? Tirar aquele lodo do fundo. O que não tem acontecido é a ampliação do açude. Tá? Isso, pelo menos em bacias de captação, não se tem ampliado justamente por causa das áreas de APP. Né? Até onde eu sei também, a Secretaria do Meio Ambiente ela autoriza novos barramentos. Né? Eles separam, eles têm um conceito diferente de barramento e açude. O barramento acaba sendo, então, aquele represamento de água em um córrego ou devido a uma nascente ou um banhado. Né? Então, para irrigação, eu tenho visto o pessoal comentar que se consegue autorização, desde que se tenha o projeto, enfim, atenda os critérios técnicos que a SEMA solicita. E o açude, pelo que o critério deles, seria aquele acúmulo de água da chuva. Ou seja, você constrói uma barragem que não está num córrego ou que não interfere de um córrego, de uma nascente ou de um banhado, numa APP, numa área de preservação permanente. Isso eles autorizam também. Então, a Neiva agora voltou aí, talvez ela possa me complementar aí. Ela consiga explicar melhor. Mas o que eu tenho visto, pelo menos nas bacias de captação, é isso. Ok, Tiago. E a Neiva, então, pode falar, Neiva. Eu consegui, deu um probleminha aqui na internet, mas conseguimos resolver. Mas obrigado. Eu tinha acompanhado um pouco já a discussão de vocês, também a questão dos postos ali que o Tiago colocou, qual é o trâmite. Sim, acho que a gente pode continuar pegando essas demandas dos produtores. Eles podem protocolar aqui na Secretaria da Agricultura a solicitação. Normalmente eles vêm com algum responsável, né, para que a gente possa entrar em contato para fazer esses levantamentos da demanda e depois fazer todo esse encaminhamento via SAMAI para que a gente dê continuidade ao abastecimento com postos artesanos. Quanto à questão dos açudes, a gente tem toda essa questão da legislação que deve ser seguida, né, para a questão de licenciamento e tal. Algumas situações, em função da estiagem, a gente tem conseguido fazer de uma forma um pouco mais ágil essa limpeza, principalmente dos açudes, não pensando em ampliação. Então, com a questão da SEMA, a gente tem passado as informações para eles dos locais onde vão ocorrer essas limpezas, exceto em bacias de captação, que aí a gente tem
tem todo um trabalho com a questão do SAMAI, porque aí envolve mais setores do município. Mas em áreas onde não é bacia de captação e as limpezas, a gente está conseguindo fazer de uma forma mais ágil. Então, se o produtor hoje tiver interesse em fazer essas limpezas, pode entrar em contato com a secretaria, que a gente já tem um trâmite já com a SEMA para fazer a limpeza. Novos açudes, é claro que se forem APP, em toda a questão de legislação de licenciamento ambiental, que deve ser seguido, e isso não é uma legislação municipal, né? E no caso, hoje a gente tem observado uma demanda muito grande de produtores de captação mesmo, de fazer esses reservatórios com captação de água da chuva mesmo, pensando em captar água da chuva. Então, esses são só movimentação de terra, também é um processo bem mais simples se o produtor quiser acessar. Nossa ideia, assim, com essa questão da estiagem, é pensar num projeto um pouquinho mais a longo prazo, para que a gente não tenha mais essa situação desse despreparo que a gente acabou passando esse ano. Então, a ideia, sim, é retomar a questão dos poços artesianos, reorganizar aqueles que ficaram pendentes, trabalhar fortemente com a questão da proteção de fontes de água e também na questão de armazenagem, seja ela fazendo esses reservatórios nos locais, como também pensando em programas que o produtor possa acessar esses reservatórios, por exemplo, esses que a gente colocou de 5.000 litros. A gente observou que no meio rural praticamente ninguém tem caixa d'água acima de 500 mil e 1.000 litros, né? Então, a nossa ideia é que, passado essa situação emergencial, a gente passe algum programa que o produtor consiga adquirir, então, essas caixas d'água, seja a forma de algum financiamento, algum subsídio, para que ele possa armazenar água para consumo humano, e também a gente vai pensar em algum projeto para incentivar esses reservatórios e o uso de água da chuva, então, para a questão da agricultura. Então, a gente só pede que o produtor ele entre em contato com a secretaria, que mesmo nessa questão emergencial, a gente está tentando buscar essas soluções aí para o produtor não ficar sem água, tanto para o consumo da sua casa, também quanto a questão da agricultura e pensar em projetos realmente a longo prazo. Então, acho que essa informação, né, vereador Bandeira, no momento que os produtores tiverem essas demandas, repassar aqui na agricultura, a gente vai fazer esse levantamento, vai encaminhar para o SAMAI, e aqui de público eu quero fazer um agradecimento muito grande ao SAMAI, porque hoje, em termos de município, todo o trabalho que a gente consegue fazer de proteção de fontes, mesmo essa questão das caixas d'água, foi em função dessa parceria com o SAMAI, né? Com a preocupação que o SAMAI tem também de que a população do meio rural fique abastecida com água, mesmo não sendo uma atribuição direta do SAMAI, né? Então, uma parceria que tem funcionado muito bem desde 2006 e a gente espera também que a gente consiga fazer um projeto e levar que a Câmara de Vereadores tenha uma visão. Por isso que é importante essa discussão hoje, para que tomem conhecimento de que o meio rural precisa de água de qualidade, tanto para consumo como para sua produção, e o quanto isso é importante, né? Então, a nossa ideia agora é, junto, discutir e formar um processo que o produtor consiga acessar esses meios de uma forma muito mais rápida, né? A gente sabe que o poder público, às vezes, é uma questão de segurança, né? Mas a gente quer que não tenhamos mais tantos problemas assim, para construir uma solução mais imediata aí para o nosso produtor, para que ele não fique sem água. Então, a nossa ideia é que no máximo aí, a 1 ou 2 meses, a gente vai elaborar esse projeto aí, e a gente conta muito com essa parceria e o apoio aí da Câmara de Vereadores, para que o nosso meio rural consiga, então, passar de uma forma menos drástica aí essas questões, principalmente essas questões da estiagem. Não sei se quando eu fiquei sem a internet, se surgiu alguma dúvida a respeito do trabalho da Secretaria, a questão da água, se vocês quiserem retomar. Mas, de qualquer forma, a Secretaria da Agricultura, juntamente aí com o SAMAI, está à disposição e assim, ó, não estamos
somando esforços para que ninguém fique desabastecido no meio rural. Ok, Neiva, obrigado pela explanação. Só mais uma perguntinha. Aqui daqui a pouco sempre vem só mais uma. Eu sei que foi um belo trabalho pelo qual eu agradeci, parabenizei desde o meu início da minha fala aqui as caixas d'água que estão sendo colocadas nesse programa, que é muito bonito, tem que parabenizar, sim, é de grande importância no momento dessa estiagem, e foram entregues em torno de 80 caixas de água, né? Eu gostaria, assim, a população também me pediram se ainda quantas irão ser colocadas, assim, quanto tempo vai continuar essa colocação de caixas de água, se tem um final disso, ou vai continuar até quando, mais ou menos assim? Se gostaria de saber. Na verdade, nessa questão emergencial, foram compradas 80 caixas, né? Faltam ainda 20 caixas para a gente terminar essa questão de instalação. Deve ser 18 ainda que faltam, que é alguma região que nós temos que fazer os levantamentos e demandas que foram surgindo depois dessa primeira compra. A ideia, a princípio, com as chuvas, ela deu uma normalizada. Então, a nossa demanda por falta d'água mesmo, ela diminuiu bastante com a chuva dos últimos dias. O que a gente tem de ideia? Porque hoje essas caixas ela é uma cedência para o abastecimento com o caminhão-pipa nas comunidades, então, do interior. A gente pretende agora, em todas essas propriedades, fazer esse levantamento para recuperar as fontes e, a princípio, não depender mais do abastecimento do caminhão-pipa. Então, a gente agora, essa última semana, a gente não tem demanda mais por caixa d'água. Então, a princípio, não vão ser mais compradas. A gente vai instalar essas que a gente tem ainda. E, a não ser, é claro, que surja alguma eventualidade, mas a gente tem acompanhado bastante a questão da previsão do tempo. O que a gente sabe é que em outubro, provavelmente, a gente vai ter uma situação próxima daqui. Mas a gente quer estar preparado de uma melhor forma aí, principalmente com a recuperação das fontes e que os produtores tenham esses reservatórios já nas propriedades para que a gente não tenha que fazer isso de uma forma tão corrida, né, enfim, de emergência como foi dessa vez. Então, passado essa semana, no máximo, a semana que vem, a gente já vai estar elaborando esse projeto para tentar suprir melhor essa questão de falta d'água no interior. E só para complementar, o Tiago e o Volney, na verdade, a gente já tem um trabalho também com o Rossano, de fazer um levantamento de georreferenciar todas essas fontes. Os poços, eles já estão com todas as coordenadas, já estão no sistema, mas todas essas fontes de água também que a gente possa ter um conhecimento, o município ter o conhecimento de onde elas estão, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, quais são os locais que a gente mais tem demanda, quais as dificuldades, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla, né, da situação da água no meio rural. Então, a gente espera que passado esse mês aqui, o próximo a gente vai sentar e vai reorganizar todas essas pendências aí de falta de água. Mas, a princípio, então, respondendo a sua pergunta, a gente não tem hoje demanda para mais caixas d'água aí para serem colocadas. Ok, Neiva, muito obrigado pela explanação, e o Tiago também. Eu gostaria, então, nós estamos indo pelas considerações finais, eu gostaria que o Tiago e você, Neiva, desse um recado final aí, que depois nós inseremos nessa importante reunião aqui no dia de hoje, nesse momento. Eu gostaria, então, que o Tiago e a Neiva dessem as considerações finais aí. Bom, eu, em nome da Secretaria da Agricultura, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da dificuldade que o meio rural tem de abastecimento, e muitas vezes passa desapercebido pela população urbana, enfim. A gente sabe que os esforços, claro, é uma população muito menor, né? Mas agradecer a oportunidade e nós nos colocamos à disposição tanto dos vereadores, como também dos nossos produtores, né, que entram em contato com a Secretaria. O telefone é 3290-3800.
que a gente tem buscado todas as soluções que são possíveis, enfim, e para não deixar o nosso produtor desassistido, e que entre em contato, então, nós, os vereadores, quando eles tiverem conhecimento de alguma demanda, que nos repasse para que a gente possa colaborar, então, aí com o trabalho. Desde já, então, eu agradeço novamente, a gente fica à disposição para mais esclarecimentos a respeito dos postos, enfim, e também repassar para vocês o andamento dessas questões que a gente tem realizado. Então. Muito obrigada. Muito obrigado, Neiva, pelo seu belo trabalho. A gente fica muito feliz pelo seu trabalho aí do nosso interior e eles merecem, e a gente fica feliz junto, porque quem mora no interior, que nem eu, digamos, a gente fica feliz. Obrigado, Neiva. E o Tiago, suas considerações finais, por gentileza? Claro. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de, através da Câmara de Vereadores, mostrar para a comunidade o que o SAMAI tem feito em relação às águas subterrâneas, junto com a Secretaria, né, da Agricultura. E eu volto a dizer que nós estamos disponíveis a qualquer cidadão que quiser entrar em contato para tirar dúvidas, né? Então, a gente tem desenvolvido um trabalho em relação à água subterrânea aqui na Divisão de Recursos Hídricos do SAMAI, visando justamente o planejamento e a gestão, né, do futuro dessa água. Então, estamos disponíveis e agradeço novamente por a oportunidade de nós divulgarmos isso aos cidadãos de Caxias do Sul, através da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, pela participação de você também, pelo empenho aí para falar, explanar para o nosso povo caxiense, para o nosso produtor, principalmente no meio rural, que tanto precisa. Muito obrigado pela participação. E eu vou também a Paula Ioles pelas suas declarações finais aí, depois nós demos a finaleira. Eu quero, então, parabenizar a Comissão da Agricultura, na pessoa do presidente, vereador Bandeira, por essa iniciativa. Parabenizar o trabalho da Neiva na Secretaria da Agricultura e do Tiago no SAMAI. Dizer que foi um prazer ouvir vocês falando do trabalho de vocês. É assim, né, Neiva e Tiago, quando a gente vive momentos de crise, a gente acaba tendo a oportunidade de resolver problemas, né, que às vezes ficam se acumulando ao longo do tempo. Então, vocês estão olhando isso como uma oportunidade. Eu gostei muito de ouvir o que vocês apresentaram e vejo, sim, que o trabalho da Câmara de Vereadores, através das comissões, é uma excelente oportunidade de a gente interagir com os diversos assuntos da comunidade, né? O nosso papel aqui não é só o de legislar, né, muito de fiscalizar e principalmente acompanhar o trabalho. Então, eu entendo que sim, através da Comissão da Agricultura, da qual eu não faço parte, mas que eu tenho certeza que meus colegas vão, né, podem fazer uma intermediação, né, importante, serem fontes de esclarecimentos, né, para as pessoas. Então, mais uma vez, parabenizar vocês, a Secretaria da Agricultura e SAMAI, e foi um prazer, vereador Bandeira e os demais colegas, estarmos aqui nessa tarde de hoje. Obrigado, vereadora Paula, pelo seu empenho também, pela participação. A gente fica feliz quando os vereadores participam e também são cobrados. Todos nós somos cobrados sobre essa questão. E então, indo para o final da nossa reunião, queremos agradecer aqui também aos vereadores, os assessores do vereador Tomé, que está presente aqui, da vereadora Gladys Frisso. Muito obrigado pela presença. E assim, outros que participaram aqui. A gente agradece a presença. E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a SAMAI também, vereadora Paula, a agricultura, desse belo trabalho que está fazendo no meio rural, e bem que nem foi colocado aqui, nós iremos ficar acompanhando de perto, eu como presidente da comissão e os demais vereadores, e assim os demais que queiram participar junto, para acompanhar de perto essa questão. E acho que é isso que nós precisamos no meio rural, estarmos juntos e para cada dia fazer o melhor e fazer o que eles pedem. Muitas vezes eles não cobram muito. Querem lá aquela estrada patrolada, aquele cascalho, aquela água da melhor qualidade para eles terem no dia a dia. É isso. Então, nós iremos acompanhar de perto essa questão e agradecer mais uma vez a todos
a Neiva, o Tiago, a Secretaria da Agricultura, a SAMAI, mas é bom sempre repetir, e as pessoas que ficaram nos assistindo aqui pelas redes sociais, a gente agradece também, e com certeza a gente vai ter mais audiências públicas, mais reuniões, ações da nossa comissão, vereadora Paula, para que possamos explanar para a nossa população caxiense, explanar para o nosso produtor rural a nossa intenção, a nossa boa vontade também de ajudar o que nós podemos dentro das nossas limitações como vereador também. Então a gente agradece a todos e uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Boa tarde.